materiais adicionais lá, entre eles alguns vídeos. Alguém chegou a acompanhar? Pelo visto, não. Reforçar aqui com vocês a importância, tá, ao longo das aulas, vocês irem acompanhando esse material de apoio, revisando, né, as aulas gravadas. Normalmente, pessoal, o aluno do curso de Direito, ele normalmente escolhe a faculdade de Direito, assim, existe uma tem que uma divisão, né? Quem gosta da área de humanas, não gosta da área de exatas, eu tenho facilidade para uma, não tem para outra. Eu, pessoalmente, me filio uma corrente que chama de teoria das múltiplas inteligências, né? Então, eu acredito, de fato, que algumas pessoas têm inteligência mais apurada para algumas coisas, algumas áreas do que outras, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um músico excepcional, é um tipo de inteligência, né? Inteligência musical. Pessoa que é um bom esportista, provavelmente não, ela é muito inteligente para coisas que demandam a utilização do corpo, né? Que nessa teoria chama de inteligência sinestésico-corporal, que é você ter a visão periférica muito apurada, o controle dos seus movimentos de uma forma muito maior do que outras pessoas. Enfim, eu fiz essa teoria. Então, dentro dessa teoria, pessoas que têm facilidade maior para números e pessoas que têm facilidade maior para questões mais conceituais, verbais, tá? E normalmente o aluno que vai para o direito, historicamente, ele era um pouco avesso a essas matérias que demandam raciocínio mais objetivo, cálculo, etc. Então esse aluno já fica um pé atrás com matérias que têm alguma coisa a ver com isso. Embora a nossa matéria não tenha cálculo matemático, muitos raciocínios da economia são objetivos, né? Então isso, para quem não gosta ou não tem facilidade com esse tipo de matéria, conteúdo, sugiro um estudo recorrente. A melhor maneira, sou professor, sempre fui ruim em matemática, como que você acha que eu posso corrigir isso? Não tem matemática nessa matéria, no exemplo hipotético. Faz exercício. Eu era péssimo aluno de matemática, então fazia muito exercício. Não virei o melhor aluno, mas consegui passar ao longo do tempo sem grandes apertos. Né? Eu fazia muito exercício, praticava muito quando eu precisava ter prova, né? Então, minha sugestão para a nossa matéria é que vocês vejam esse conteúdo de forma recorrente. Os vídeos que eu mando normalmente são em formatos bem acessíveis, tá? Então, recomendo que vocês assistam porque facilita o entendimento. A aula passada, por exemplo, a gente falou muito de gráfico, embora eu não vá cobrar gráfico, o entendimento da questão conceitual, na minha concepção, fica melhor quando você enxerga visualmente. Mas os vídeos que eu encaminhei, por exemplo, não tinham gráficos, né? Só questão verbal. Feito esse breve parênteses, vamos para a nossa matéria. Bom, então fazendo uma rápida retomada do que nós falamos na aula passada, nós estudamos conceitos relativos à oferta e demanda, né? Nós estudamos que a lei da demanda, ela diz o seguinte: tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai e vice-versa, né? Então nós temos uma relação inversa para a demanda. Quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, e quando o preço cai, a quantidade demandada sobe, ok? Isso se deve a dois fatores. O primeiro deles é a restrição orçamentária, que tem a ver diretamente com o aspecto da escassez da economia, né? Então nós temos uma restrição orçamentária e, de outro lado, os custos de oportunidade se movem, né? Então, algo que parecia atrativo a um determinado preço pode não ser a outro, e algo que não era atrativo a um determinado preço pode ser quando ele se desloca, por exemplo, para baixo, tá? Bom, nesse caso aqui eu não estou falando de preferência, estou falando só de aquela teoria, aquela lei da demanda, né? Tudo mais constante. Tudo o mais constante. Então, nós estudamos a lei da demanda e ela pode ser refletida num gráfico, né? Com essa
com esse aspecto. Quando o preço é elevado, a quantidade é baixa. Quando o preço é baixo, a quantidade ela aumenta, tá? E vice-versa. A gente pode analisar esse gráfico tanto olhando 15 para 6 quanto 50 para 2, né? Então o preço cai, o preço sobe, a demanda se desloca. Porém, nós dissemos também que em alguns casos nem tudo permanece constante. Nós temos fatores que influenciam ou modificam a demanda. Então, fatores que modificam ou influenciam a demanda. Esses fatores são coisas que acontecem, são variáveis que se alteram junto do preço ou não necessariamente o preço se alterou, mas essas variáveis se alteraram. Então, esses fatores, essas variáveis se modificando, essa lei da demanda, ela é flexibilizada. Então, nós falamos sobre renda, nós falamos sobre bens relacionados. Então, os bens relacionados, quando existe uma mudança, né, em produtos, bens, substitutos e bens complementares. Nós falamos sobre as preferências do consumidor, então nós falamos sobre as preferências e nós falamos sobre as expectativas futuras, né? Então, as expectativas. Esses 4 fatores aqui, quando eles se modificam, eles podem causar uma mudança na curva de demanda que não vai respeitar necessariamente maior preço, menor quantidade, menor preço, maior quantidade. Então, esses fatores, eles flexibilizam a lei da demanda, ok? Nós também falamos sobre a oferta. E aí, nós falamos sobre a lei da oferta, que tudo o mais constante, quando o preço de um bem ele sobe, a quantidade ofertada também sobe. Por que que isso acontece? Porque na oferta a gente está olhando para o lado do produtor. E pelo lado do produtor, o produtor quer lucro, né? Então, maiores receitas, ou seja, se o preço está subindo, ele está vendendo por um preço mais caro, está tendo mais receitas, maiores receitas geram maiores oportunidades de lucro. Então, isso faz com que os produtores tenham interesse em ingressar nesse mercado. Então, a um preço de R$15, 2.000 unidades são ofertadas, só que quando esse preço vai para 50, os produtores estão dispostos a ofertar 6.000 unidades, seja porque os produtores que já estão lá aumentam, né, a sua produção, seja porque novos produtores ingressam no mercado e com isso eles aumentam a quantidade ofertada. Então, imagine que se o preço de uma determinada roupa, imagine que se o preço de uma camisa, vamos supor que a gente tenha 3 fábricas fazendo essa camisa, vamos supor que o preço dela é R$50 a unidade, e aí nós temos 3 fábricas produzindo 10.000 unidades dessa camisa, né? Se o preço ele for, por exemplo, para 100, a gente pode ter o mercado produzindo, sei lá, 25.000 camisas, ok? Então, isso pode ser feito tanto pelo aumento de produção das 3 fábricas, quanto mais fábricas entrando nesse mercado, porque passou a ser muito lucrativo, né, fazer camisas, tá bom? Então, esse aumento da quantidade ofertada, dependendo do preço, se dá tanto por quem já está no mercado ofertando mais, ou porque mais pessoas estão dispostas a ingressar nesse mercado ofertando aquele bem ou serviço. A mesma coisa para a demanda. Então, se o preço cai, tanto eu, que já sou consumidor, posso consumir mais unidades, quanto outras pessoas que não tinham capacidade de consumir naquele preço, ingressam no mercado comprando, já que o preço baixou. Também, para a oferta, nós temos fatores que alteram a oferta, ou seja, quando ocorre a mudança em preço dos insumos, mudança na tecnologia empregada na produção e das expectativas futuras dos agentes econômicos, nós temos uma certa flexibilização da lei da oferta, né? Então, graficamente, assim como na demanda, nós falamos que existe um deslocamento da oferta, né? Esse deslocamento ele pode ser por um lado, quanto pode ser por outro, né? Cada deslocamento desse quer dizer uma coisa. Então, se houve um deslocamento, por exemplo,
para a direita significa que os produtores eles têm capacidade, agora eles têm interesse em ofertar uma quantidade maior a um mesmo nível de preço. Isso normalmente acontece quando ocorre uma queda no custo de produção ou um aumento na eficiência tecnológica, né? Então eu troquei uma máquina, agora eu consigo produzir um número maior de peças de roupa e pela economia que eu estou tendo com essa maior eficiência, eu consigo manter o preço, por exemplo, tá? Então, a redução do preço da matéria-prima e um aumento na eficiência tecnológica costumam deslocar essa oferta para a direita. Porém, quando existe um acréscimo no preço da matéria-prima, né, fica mais caro produzir, a gente desloca isso para trás, né? Então o preço ele é como se ele aumentasse para uma determinada quantidade ofertada, né? Então antes aqui na quantidade, vamos imaginar 7, 8, 9, então aqui vamos traçar como se fosse esse meio do caminho. Então antes que o preço da matéria-prima era X, a gente tinha aqui 8.000 unidades sendo comercializadas, né, vamos botar R$30. Agora, vamos supor que a gente tenha tido um deslocamento para a esquerda, a matéria-prima ficou mais cara, né, então ficou mais caro produzir. Consequentemente, 8.000 unidades, elas serão vendidas a um preço, vamos lá, de 75, tá bom? Então, toda vez que essa oferta ela se desloca para a esquerda, ou você tem uma queda na quantidade ofertada, ou um acréscimo de preço, as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, dependendo do impacto desses fatores que alteram, né, a oferta, nós temos um deslocamento para um lado ou para o outro. Do grafo, a mesma coisa em relação à demanda. Eu expliquei isso melhor na aula passada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar na aula que ficou gravada. E aí, na aula passada, nós falamos, por fim, do equilíbrio de mercado e eu terminei dizendo que esse equilíbrio de mercado, ele sempre ocorre, mas nem sempre ele é eficiente. O equilíbrio de mercado é o ponto, né, em que as curvas de oferta e demanda, elas se cruzam, ou seja, nesse mercado aqui, 4.000 unidades são consumidas a um preço médio de R$38, ou em média 4.000 unidades são consumidas a um preço de, em média, R$38. Uma vez que essas curvas de oferta e demanda, né, elas muitas vezes estão se deslocando, a gente vai tendo múltiplos equilíbrios ao longo desse plano gráfico, né? Então o mercado ele é muito dinâmico, né? Essas curvas elas estão constantemente se ajustando, se alterando por uma série de fatores. Tá bom? Então, na realidade, esse equilíbrio de mercado ele é muito dinâmico, assim como a expectativa quanto à oferta e demanda, mas esse equilíbrio ele sempre acontece, tá bom? Nem sempre ele é eficiente. Então, falar, o mercado está em equilíbrio, está tudo bem. Não é esse o conceito de equilíbrio economicamente, tá? Não quer dizer que esse mercado, quando você olha para o equilíbrio de mercado, aquele equilíbrio está tudo bem para todo mundo. Não quer dizer isso. O equilíbrio de mercado, ele simplesmente vai dizer em que ponto uma determinada quantidade de produto está sendo consumida a um determinado preço. Ou seja, produzida e consumida, né? Para você consumir, tem que produzir. Então, não quer dizer que aquele ponto ali é eficiente, seja pela ótica da demanda, seja pela ótica da oferta, das duas, né? Ao mesmo tempo, tá bom? Então, por exemplo, com o aumento de preço da gasolina, nós temos hoje uma gasolina bem mais cara, mas uma quantidade menor de gasolina sendo comercializada, né? Então a gente teve um deslocamento da curva de demanda, e isso não quer dizer que nesse novo ponto de equilíbrio, né, a gente tem um ponto eficiente. Não, às vezes o ponto anterior ele era mais eficiente. Bom, vamos nós. Pessoal, tranquilo até aqui? Eu andei mais rápido porque são conteúdos que a gente está revisando. Eu tinha até falado que não ia, né? Tá tranquilo, tranquilo. Tranquilo, então vamos lá. Qualquer dúvida aí que vocês me perguntam, mas não deixem de olhar aquele material que eu falei para vocês, os vídeos que eu encaminhei, tá bom? E agora a gente vai entrar num tema que traz muitas dúvidas, embora na minha concepção ele seja, assim, a partir do que a gente consegue entender esse conceito de elasticidade, fica muito fácil. E um ponto de eu abdicar de utilizar fórmulas na matéria, eu acho que às vezes, não ter um correto entendimento, um fácil entendimento dessa matéria, que eu acho que fica mais fácil quando a gente faz conta. Tá? Se ficar muito nebuloso, assim, sem utilizar conta, na aula que vem eu trago alguns exemplos de conta para poder melhorar a compreensão. A elasticidade, ela é uma medida
ok? Então, quando eu falo elasticidade, significa que eu estou medindo, eu estou quantificando, ok? Então, a elasticidade, ela é uma quantificação, tá? De uma determinada mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada em relação a uma alteração ocorrida no preço. Então vejam só, a elasticidade, ela é uma quantificação, ela é uma medida de uma determinada mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada em relação a uma alteração ocorrida no preço de um bem ou serviço. O que eu quero dizer é o seguinte, a elasticidade, ela vai me dizer mais ou menos o seguinte: a partir de uma mudança de preço, por exemplo, de 10, isso aqui é um exemplo, tá? 10% no aumento de preço, quanto que isso vai causar de mudança na quantidade demandada ou ofertada? Professor, continuo sem entender. Imagina que a gente teve um aumento de 10% no preço de um determinado bem, ok? Então, um determinado bem ou serviço, ele subiu 10% de preço. Ele custava R$100, ele custa agora 110. Eu quero tentar entender qual vai ser a queda na quantidade demandada. Então, antes, o preço era 100 e eu vendia 100 unidades. Agora, o preço ele passou para 110 e eu vendo 80 unidades. Então, vocês vejam que, aliás, vamos deixar dessa forma, assim, do jeito que eu falei. Vocês vejam que uma variação de mais 10% aqui causou uma queda na quantidade que foi consumida de 20%. Ou seja, a quantidade ela caiu o dobro o percentual de variação da quantidade caiu o dobro do aumento percentual de preço. Ou seja, a Annelise falou que agora menos gente vai estar disposta a gastar. Falou, ok, mas não é apenas isso. Eu quero saber a magnitude dessa mudança. Então, se eu tenho uma mudança de 10% no preço, eu tenho uma modificação de 20% na demanda. Eu alterei 10% do preço, mas isso causou uma modificação de 20% na demanda. Significa que, nesse caso, a demanda desse bem é elástica. Ou seja, uma pequena modificação no preço causou uma grande variação na quantidade demandada. Então, como a demanda ela tem aquele sinalzinho trocado, né? Quando o preço sobe, a quantidade demandada ela cai, e quando o preço cai, a quantidade demandada sobe. É mais ou menos o seguinte: se eu tenho, então a gente vai olhar aqui, se eu tenho um bem ou serviço que eu chamo de elástico, o comportamento dele vai ser mais ou menos o seguinte: mais 10% de preço vai gerar menos 20% de quantidade demandada. Menos 10% de preço vai gerar mais 20% de quantidade demandada. Se eu estou dizendo que uma variação de mais 10 causa menos 20 e uma variação de menos 10 causa mais 20, eu não preciso desses sinais, certo? Eu posso dizer que uma variação de 10% no preço
causa uma variação de 20% na quantidade demandada. Ok? Então, se eu digo que mais 10 afeta a quantidade demandada em menos 20 e menos 10 de preço afeta em mais 20, o sinal para mim não é interessante, eu não preciso desse sinal. Mais 10, menos 20, não preciso do sinal. O que eu preciso é saber o seguinte, uma variação de 10% para cima ou para baixo vai causar uma variação de 20% na quantidade demandada no sentido contrário, né? Então, se o preço aumentou 10, a quantidade demandada cai 20. Se o preço caiu 10, a quantidade demandada sobe 20, ok? Então, para fins de elasticidade, não me interessa o sinal de mais ou de menos. O que me interessa é a magnitude da variação. Quando nós chamamos um bem de elástico, significa que uma mudança no preço, causa uma variação maior ainda na quantidade demandada. É como se a quantidade demandada ela se esticasse, entendeu? Por isso que chama de elasticidade. Então ela estica mais ou estica menos. Quando eu chamo um bem de inelástico, peraí. Quando eu chamo um bem de inelástico, bem ou serviço inelástico, o que eu tenho é um aumento de 10% no preço causa uma queda de 5% na quantidade demandada. Uma queda de 10% no preço causa um aumento de 5% na quantidade demandada. Novamente, não me interessa o sinal, o que me interessa é a magnitude. Nesse caso aqui, são dois exemplos, ok? Isso aqui é um exemplo, ok? Isso aqui é um exemplo de elasticidade pela ótica da demanda. A gente chama de elasticidade de preço da demanda. E aqui também é um exemplo de elasticidade da demanda. Seria, no caso, inversamente proporcional, né? Porque é demanda. Se eu estivesse analisando a ótica da oferta, o sinal seria igual, tá? Então, se eu estou falando de oferta, o sinal mais 10% de preço, mais 10%, mais 20% de quantidade ofertada, entendeu? Isso aqui eu estou falando de demanda. Eu ia falar isso justamente no slide seguinte, tá? Eu não vi quem me perguntou, porque eu estou na tela aqui escrevendo. Mas eu vou já dar o exemplo. Fui eu, Suzane. Ah, Suzane, beleza. Mas tá correto a sua observação. Isso aqui é sinal trocado, né? Inverso, porque é demanda que a gente está falando, tá? Tá correta a sua observação. Quando o bem ele é inelástico, uma variação de preço, ela causa uma modificação na quantidade demandada numa magnitude menor, tá? Então, no caso de um bem chamado de inelástico, uma mudança no preço causa uma variação menor na quantidade demandada. Então, quando o bem é inelástico,
o preço ele sobe muito ou cai muito, mas a quantidade não se desloca acima dessa variação do preço, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma queda, às vezes, eu tenho um aumento forte de preço, mas a quantidade demandada não cai tanto. Eu tenho, sei lá, o preço, por exemplo, era 100, aí vamos colocar aqui isso. Então, por exemplo, o preço aqui era 100, preço, quantidade. E a quantidade era 100. O preço passou para 110 e a quantidade caiu para 95. Nesse caso aqui, eu tenho um preço de 100 e a quantidade demandada era de 100 unidades. Quando o preço sobe para 110, a quantidade demandada cai para 80. Por quê? Porque a magnitude da variação na quantidade, ela é muito superior, ela é superior, aliás, à magnitude de alteração do preço. Ah, professor, e se elas forem iguais? Se elas forem iguais, a gente chama de elasticidade unitária. Preço sobe 10, quantidade oscila 10. Aliás, preço oscila 10%, quantidade oscila 10%. Preço oscila 20%, quantidade oscila 20%. Tá? Então, elas andam em conjunto. A magnitude de variação anda em conjunto. Porém, isso é muito difícil de observar na realidade. Normalmente, alguns bens, eles são mais elásticos e outros são mais inelásticos. Tá? Essa elasticidade, ela é medida como se fosse, como eu falei, como ela é uma quantificação, ela é medida em determinados graus. Você tem alguns bens que são muito elásticos e alguns bens que são pouco elásticos, ou como nós chamamos, inelásticos. Tá? Então, um bem é chamado de inelástico quando a magnitude da sua variação, da quantidade demandada, é inferior à magnitude da variação do preço. Um bem, novamente, um bem é chamado de inelástico quando a magnitude da variação da sua quantidade demandada é inferior à magnitude da variação da quantidade, perdão, do seu preço, ok? Então, para ver se a gente está fixando isso, deixa eu colocar aqui na tela um exemplo, tá? Então, vamos colocar aqui na tela um exemplo. Exemplo A, uma mudança de preço. Olha só, o preço ele era de R$80, ok? Esse preço passou para R$88. A quantidade era de 100 unidades vendidas, consumidas. Caiu para 70. Esse exemplo que eu coloquei aqui é de um bem elástico ou inelástico? Acorda aí, pessoal. É um bem elástico ou inelástico? A Annelise respondeu. Elástico. Por que ele é um bem elástico? Porque aqui a gente teve uma mudança de magnitude de 10%, o preço oscilou 10%, e aqui eu tive uma queda de 30%, né? Uma modificação da magnitude de 30%. Vamos aqui para um outro exemplo. Exemplo B, tá? Eu tinha um determinado preço de um bem de 100 unidades, esse preço caiu para R$100, perdão, esse preço caiu para 95. A quantidade demandada aqui era de 200 unidades, e aqui eu tenho uma quantidade demandada de 220 unidades a partir da queda de preço. Eu estou diante de um bem, o quê? Nesse caso da letra B, ele é um bem elástico. Elástico. Porque, olha só, a magnitude da variação de preço, foi de 5%. A magnitude da quantidade, da variação na quantidade, foi de 10%.
Então, o preço, a magnitude da variação de preço foi inferior à magnitude da variação da quantidade. Então, quando a magnitude da variação da quantidade supera a magnitude da variação de preços, nós temos um bem ou serviço elástico. Ah, professor, por que você não fala assim, se a quantidade variar mais que o preço é elástico? Fica mais fácil entender, porque não é tecnicamente correto, e se vocês gravarem dessa forma simplificada, isso pode levar vocês a equívocos, porque vocês podem comparar grandeza nominal, e a gente não está falando de grandeza nominal, a gente está falando de percentual, por isso que eu estou usando essa nomenclatura magnitude, tá? Então, aqui a gente teve uma modificação de 10% pelo lado do preço e no lado da demanda 30%. Aqui 5 e 10. Ambos são exemplos de bens ou serviços elásticos. Porque em ambos os casos nós tivemos uma variação na quantidade demandada superior à variação no preço. Ok? Por isso que nós chamamos esses bens de elásticos. O preço, ele oscila, ok? Mas a resposta na quantidade demandada é numa magnitude maior, tá bom? Então, imaginem que a gente está falando de um preço que pode oscilar mais 5% ou menos 5%, né? Então, ele vai se localizar nesse determinado intervalo, mas a quantidade ela se desloca numa faixa muito maior, ok? Então a quantidade ela se desloca para além de 5% em termos de magnitude, ok? Por isso que eu falei que o exemplo numérico nessa matéria ajuda muito, né? Porque a gente apura elasticidade fazendo um cálculo, tá? Mas, como eu não usei fórmula em momento nenhum, eu acho que se eu colocar agora pode acabar confundindo vocês. Para a gente ter novamente uma percepção, se a gente entendeu, vamos para um exemplo agora diferente. Então, vamos imaginar um bem cujo preço tenha passado de 50 para 100 e a quantidade passou de 500 unidades para 350. Ou seja, aqui eu tive uma oscilação de 100%, né? O preço ele dobrou, mas a minha quantidade demandada não variou tanto. A minha quantidade demandada, ela teve, esse aí eu vou fazer na calculadora. A minha quantidade demandada, ela teve uma oscilação de 30%. Logo, esse bem aqui é inelástico. Ok? É a mesma coisa de eu colocar um preço de 50, que passa para 60, uma magnitude aqui de 20%, e uma quantidade aqui que era de 100 e cai para 90. Tá? Então aqui eu tive uma magnitude de variação de 20%, mas aqui eu tive a magnitude de variação de 10%. Novamente, estamos diante de um bem inelástico, ou seja, quando a magnitude da variação na quantidade demandada ela é inferior
a magnitude de variação do preço, nós estamos diante de um bem chamado de inelástico. Só que cada tipo de bem, dependendo da análise, ele é mais ou menos elástico ou inelástico. Então não existe duas classificações. Ah, esse bem é elástico e esse aqui é inelástico. Ou três, né? Esse aqui é elástico, esse aqui tem uma elasticidade unitária, esse aqui ele é inelástico. Não, existem graus de elasticidade, ok? Existem graus. Tem bens que são muito inelásticos, muito inelásticos. O preço dispara e a quantidade demandada não cai tanto, porque às vezes é um bem essencial. Então imagina a quantidade de luz consumida, né? Então energia elétrica consumida. Imagina a quantidade de energia elétrica, tá? Aí a gente tem um aumento de 25% no custo de energia. No custo de energia, ou seja, eu tenho um aumento, para ficar mais fácil de entender, eu tenho um aumento de 25% no preço da energia. Alguém é capaz de cortar em 1/4 o consumo de energia? Você imagina, você gastava você tinha um determinado consumo de luz elétrica, de repente você vai economizar 25% da noite para o dia. Você não consegue fazer isso, né? Então, se eventualmente a gente tiver um reajuste de 25% no preço da energia elétrica, às vezes a gente vai observar uma queda de 5% no consumo, né? 10% no consumo. É surreal a gente imaginar que um aumento de 25% na luz elétrica vai causar uma queda de 30% na quantidade consumida de luz. Não tem como, a gente não consegue fazer isso do dia para a noite, certo? Então tem bens que eles são muito inelásticos. Agora, tem bens que são inelásticos, mas numa magnitude muito menor que a luz, ok? Então a elasticidade, ela tem diversos graus, né? Ela tem diversos graus. Não é um bloco homogêneo. Ah, elástico, inelástico, unitário. Não, tem graus de variação. E alguns fatores influenciam essa elasticidade. Alguns fatores, eles determinam a elasticidade. E nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Eu queria saber se até aqui vocês entenderam esse conteúdo. Tá todo mundo na mesma página? Tá todo mundo junto? Então vamos lá. Essa matéria, ela não é difícil. A partir do momento que você entende bem, fica fácil, mas é uma matéria que às vezes custa um pouquinho a gente assimilar ela muito bem. Mas não é difícil, é uma matéria simples, tá? Mas agora, talvez falando dos determinantes da elasticidade, a gente consiga ter uma visão ainda melhor, tá? Então, como eu falei para vocês, alguns fatores contribuem para essa elasticidade. Por exemplo, a disponibilidade de bens substitutos. Então imaginem que eu estou falando aqui, olha só, eu estou falando de bens substitutos, ok? Estou falando aqui de bens substitutos. Espera aí. Estou falando de bens substitutos. Eu estou falando, vamos lá, bens substitutos. Então, o que influencia a elasticidade, é a disponibilidade. Peraí que eu erro aí também. Ficou legal não. Então, vou voltar. Quanto à elasticidade, o que influencia a elasticidade nesse tema é a disponibilidade de bens substitutos, ok? Então, a disponibilidade de bens substitutos vai influenciar a elasticidade. Quando um bem tem muitos substitutos, muitos
substitutos, ele tende a ser elástico. Então, quanto mais substitutos, maior é a elasticidade. Maior elasticidade. Vamos pensar, por exemplo, na carne de boi. Ok? Carne de boi. Imaginem que a gente tenha um aumento de 30% no preço da carne de boi. Você pode substituir a carne de boi por uma série de coisas. Carne de frango, carne de porco, ovos, talvez essas sejam as fontes de proteína, né, mais comuns. Carne de frango, carne de porco e ovos. Logo, quando ocorre um aumento no preço da carne de boi, rapidamente essa demanda, essa quantidade demandada, ela pode ser deslocada para bens substitutos. Consequentemente, um aumento forte no preço da carne de boi vai causar também um aumento, uma variação forte na sua quantidade demandada, porque eu tenho muitos substitutos, certo? Então, às vezes, um aumento de preço de 30% na carne de boi, ela pode... Eu não sei ao certo nesse mercado de carne, mas às vezes a gente vai ter uma variação de, sei lá, 40% na quantidade demandada. Nesse caso, a gente poderia dizer que a carne de boi é um bem elástico, demandada. Mas pode ser que tenha uma queda, às vezes, de 25%. Então, a gente vai falar que esse bem, ele é um bem inelástico, né? De uma elasticidade de preço inelástica. Ok? Porque ele teve uma queda. Beleza? Isso não dizer se ele é inelástico ou elástico, vai depender do caso concreto. Isso, nesse momento, não é trivial. Mas, olha só, imagine que eu estivesse falando, ao invés de falar de carne de boi, eu estivesse falando do sal de cozinha. Então, quantos substitutos eu tenho para o sal de cozinha? São poucos, né? O que você vai salgar a sua carne com o quê, se não for com sal? Você vai temperar a sua comida com o quê, se não for com sal? Então, um aumento, por exemplo, de 30% no preço do sal de cozinha, provavelmente vai causar uma queda na demanda, na quantidade demandada, nesse caso, muito pequena. Então, por exemplo, 5%. Né? Então, se eu tenho um aumento de 30% no sal, a minha queda na quantidade demandada vai ser pequena. Por quê? Porque eu vou ter que absorver esse custo. O sal ele é um bem essencial, né? A gente precisa de sal para o nosso corpo, e além disso, ele não tem substitutos, né, próximos. Não é fácil você substituir o uso do sal. A gasolina, você tem um carro, você tem uma moto, vamos imaginar que você tem uma moto a gasolina, um carro a gasolina. A gasolina só precisa fazer o quê? Você vai, do dia para a noite, você vai mudar todo o seu itinerário, seus horários para começar a andar de ônibus, né, de bicicleta? Não é tão simples, então você tem que absorver, você não tem substitutos. Então, eu tenho etanol, etc. Beleza, mas não é tão simples assim. Né? Imagina que todos os combustíveis subiram de preço. Então, você não consegue adaptar. Nesse caso específico, a gente precisa só gravar que quanto maior os substitutos daquele tipo de bem ou serviço, maior vai ser a sua elasticidade. Essa elasticidade, ela pode ser, inclusive, superior, né, à variação de preço, ela pode ser inferior, porém, um bem que tem menos substitutos, ele é ainda mais inelástico nesse caso. Então, se eu estiver falando de bens inelásticos, existem também graus de inelasticidade, né? Então, supondo, porque na realidade eu não sei como funciona esse mercado de carne, mas supondo que no caso da carne de boi, a gente estivesse diante de um bem de demanda inelástica, ok, ele tem a demanda inelástica, mas o sal de cozinha é muito mais inelástico. Então, existem variações do grau de elasticidade. Uma das coisas que determina, né, essa magnitude
é justamente a disponibilidade de bens e substitutos. Então, quanto mais substitutos nós tivermos para um determinado bem ou serviço, maior será a sua elasticidade. Então, quanto mais substitutos nós tivermos, quanto maior for a quantidade de bens substitutos, mais elástica será a demanda. Quanto menor a quantidade de bens substitutos, menos elástica ela vai ser, ok? Então, se eu posso substituir facilmente um determinado bem ou serviço, eu não preciso absorver aquela variação de preço, né? Então, se eu tenho possibilidade de mudar o meu consumo, para que eu vou arcar com aquela mudança de preço? Eu troco o consumo. Então, um aumento de preço faz com que a quantidade demandada oscile de forma maior. No caso de bens com poucos substitutos, eu não tenho como fazer isso. Então, eu tenho que absorver grande parte dessa mudança de preço, porque eu não vou conseguir trocar aquele bem, né? Ah, Igor, mas você não é obrigado a absorver aumento de qualquer preço se ele não tiver substituto. E se não for um bem necessário? Perfeito. Um outro fator que influencia a elasticidade é justamente saber se aquele bem ele é necessário ou se ele é supérfluo. Porque um bem necessário, um bem que é necessário, ele tende a ser menos elástico, porque você não pode simplesmente abrir mão do seu consumo, né? Então, luz elétrica, além de ter poucos substitutos, é um bem necessário, né? Uma lancha, realmente eu tenho poucas coisas para substituir uma lancha, mas não é um bem necessário. Então, se disparar o preço da lancha, eu não vou comprar uma lancha, né? Já não compro, né? Então, é mesmo que eu não vou comprar, ok? Por quê? Porque é supérfluo, ok? Ouro, hoje a gente tem, né? Muito semijoia, mas diamante, né? Diamante é ouro, prata, bronze, ok, mas diamante você não tem, né? Substituto. Então, imagina que o diamante subiu, o preço do diamante subiu. Ele é um bem supérfluo. A tendência é você, se você tinha capacidade de comprar uma pedra, um brilhante, você vai comprar mais, porque você não precisa, né? Apesar de não ter substituto, você não precisa daquilo, ok? Então, saber se um bem, ele é a classificação de um bem como necessário ou supérfluo, também vai modificar a sua elasticidade. Um bem que é supérfluo, ele tem uma elasticidade muito mais alta do que um bem necessário, né? Então, quando eu estou diante... então, imagina, eu falei para vocês que existe uma escala, né? Existe uma escala, existe uma escala de elasticidade, então eu posso medir a elasticidade. Imagine, então, que eu estou diante de uma escala de elasticidade, ok? Em que aqui seria a divisão, né? 1, então menos de 1 ele é inelástico. Então aqui eu estou na área da inelasticidade, então é um bem inelástico, e aqui é um bem elástico. Se a gente estiver falando, por exemplo, dessas duas coisas que nós estudamos até agora, então um bem extremamente necessário, ele vai estar com uma inelasticidade muito alta, né? Ele vai estar aqui no iniciozinho da escala de inelasticidade, ou seja, eu vou ter que absorver praticamente todo aumento de preço, porque eu não tem como prescindir dele, né? Então, se eu também tenho um bem, sem substituto, é um outro fator que me joga, né, para uma inelasticidade muito grande. Por outro lado, um bem supérfluo ou um bem com muitos substitutos, ele também vai ser jogado lá na frente nessa escala. Então, quanto mais necessário um bem, menos elástico ele é. Quanto mais supérfluo, mais elástico ele é.
Quanto menos substitutos eu tenho, menos elástico ele é. Quanto mais substitutos eu tenho, mais elástico ele é. Ok? Então, as características, essas duas características que nós estudamos, influenciam na elasticidade do bem. Além disso, o horizonte de tempo que eu estou analisando também faz diferença. Tá? Então, o horizonte de tempo que eu estou analisando, eu já vou voltar para a definição de limite de mercado, tá? Eu pulei propositalmente. O horizonte de tempo que eu estou analisando também faz diferença na minha análise, porque eu disse para vocês que a energia elétrica, né? A energia elétrica, ela tem baixa elasticidade, ou seja, ela tende a ser inelástica, porque eu não consigo prescindir da energia elétrica, né? Ela é um bem necessário, ok? Então vamos supor que a energia elétrica tenha subido 50%. Então a energia subiu, o preço, né, da energia subiu 50%. Se eu analisar esse bem daqui a uma semana, ele é extremamente inelástico. Daqui a um mês, ele é inelástico. Daqui a um ano, daqui a 2, 3, aí a gente começa a pensar em alternativas, né? Então, se a energia subiu 50%, e depois não volta, né? Porque ela não tem a perspectiva de voltar, eu já consigo adaptar meu consumo. Então, eu posso, por exemplo, ter lâmpadas inteligentes. Eu posso ter um plano de contenção de luz, de contenção de gastos. Eu posso ter um plano de contenção de gastos. Eu posso ter formas alternativas de geração, formas alternativas, como, por exemplo, colocar um painel solar, né? Então, por exemplo, painel solar, painéis solares. Na minha residência, na minha empresa. Então, conforme o tempo vai passando, um bem que ele era inelástico, ele pode se tornar elástico. Ou seja, num primeiro momento, eu sou obrigado, né, a absorver aquele custo, consequentemente a quantidade demandada não cai tanto, mas conforme o tempo passa, eu vou adaptando o meu consumo e aí eu demando menos daquele produto, porque eu consegui alternativas, né, para viabilizar a minha vida sem ter que absorver aquele preço tão alto. Então, às vezes, quando a gente está olhando para a energia elétrica, pode acontecer o seguinte. Então, eu tenho aqui a energia elétrica. Imaginem que quilowatt-hora está R$10. Aí ele passa para 15, ok? Isso aqui é a quantidade de quilowatt consumido. Vamos botar aqui 100 quilowatts, tá? Então teve um aumento de 50%. No outro, vamos imaginar que isso aqui eu estou falando no mês 0, mês 1, vou botar ano para ficar mais fácil. 2, 3. Então imaginem que no mês 0, né, a luz era R$10 o quilowatt-hora, e aí a gente consumia 100 quilowatts. No ano seguinte, que a partir de quando houve esse aumento, houve um aumento de 50%, e o quilowatt-hora e a quantidade foi para 95. E aí esse preço continuou elevado. Mas vamos supor que no ano seguinte houve uma queda maior. No ano seguinte, houve uma queda maior. Porque aqui são as pessoas adaptando o seu consumo. Então, o horizonte de tempo que a gente está analisando esse mercado, ele vai também modificar a análise da elasticidade. Um bem que é inelástico no presente ou no curto prazo, ele tende a ser elástico no longo prazo, tá? Então, um bem que é inelástico no curto prazo, ele tende a ser mais elástico no longo prazo, porque nós vamos desenvolver alternativas, nós tendemos, né, a desenvolver alternativas, seja no sentido de substituição daquele bem, ou seja, desenvolvimento
de substitutos, seja no sentido de adaptar o nosso consumo para que aquele bem que antes era necessário, ele não seja tão necessário assim. A gente modifica, né, o nosso dia a dia para comportar essa modificação. Então, o horizonte de tempo numa análise de elasticidade é essencial para a gente poder falar se um determinado bem ou serviço é elástico ou inelástico. Além disso, nós temos também a definição dos limites de mercado. Ou seja, se eu estiver analisando um mercado muito específico, aliás, deixa eu voltar. Quanto mais restrito for o mercado que a gente está analisando, mais inelástico ele tende a ser. Então, quanto mais restrito for um determinado mercado, mais inelástico ele tende a ser. Então, se eu estou analisando um mercado, por exemplo, de pizza, eu estou analisando pizza. Aí eu tenho um aumento aqui de 10% no preço, causando uma queda na demanda de 12%. Se a gente estiver analisando somente pizza, ok? Então, estou olhando só o mercado de pizza. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um mercado maior, por exemplo, de fast food, pode ser que uma queda, um aumento de 10% numa pizza de fast food cause uma modificação na demanda de 20%. Porque ao invés de eu comprar uma pizza no Domino's, no Pizza Bus, no Pizza Hut, eu vou comprar um lanche, vou comprar um hambúrguer, vou comprar um McDonald's, vou comprar qualquer coisa que me sirva como fast food. Porque eu estou analisando um mercado mais amplo, né? Então eu estou falando de pizza, só pizza, como é que os consumidores de pizza, eles avaliam uma mudança no preço. Mas se eu estiver falando de um mercado de fast food, né? Aí eu vou ter um outro quadro. Ok? Então, se eu estou analisando um mercado maior ou menor, então, vamos pensar em outra coisa aqui, em brigadeiro. Né? Então, vamos pensar aqui em brigadeiro. Brigadeiro, ou bolo. Brigadeiro. Então, brigadeiro. Então, eu tive uma mudança de 10% no preço do brigadeiro, causou uma queda ali de 12%. Mas se eu estiver falando de sobremesas em geral, estiver olhando para as sobremesas em geral, eu não preciso comer brigadeiro, né? Posso comer pudim, posso comer sorvete, não sou obrigado a comer brigadeiro se eu estiver falando de sobremesas, num sentido mais amplo. Então, o tamanho do mercado, ele, sem dúvida, influencia a elasticidade. Se eu estiver falando, como eu dei aquele exemplo, do mercado de carne de boi, no mercado de carne de boi, eu tenho às vezes mas se eu estiver falando de proteína animal, se eu puder fazer uma análise, se o consumidor tiver a possibilidade de trocar a classe de consumo dele, ele vai migrar para um mercado mais amplo e aí a magnitude de mudança vai ser muito maior. Então, o tamanho, a delimitação do mercado, modifica a elasticidade. É mais ou menos, para a gente terminar esse exemplo aqui, imagina que você tem a possibilidade de comprar. Imagina você tem a possibilidade de comprar, sei lá, pneus que nesse momento são
pneus nacionais. Então, um aumento de preço, a gente não pode ficar sem pneu, né? Um aumento de 20% no preço do pneu nacional, se eu só puder comprar no Brasil, por exemplo, vai causar uma 10% de queda na quantidade demandada, ou seja, inelasticidade, né? Eu tive um aumento de preço numa magnitude e a quantidade demandada variou muito menos. Mas se eu puder acessar o mercado internacional, você não tenha dúvida de que um aumento de 20% no preço do pneu nacional, ele vai causar uma queda na quantidade demandada muito maior do que se eu tivesse sendo obrigado a acessar só esse mercado aqui. Então, a partir do momento que eu posso importar, eu não sou obrigado a pagar o preço, né, do produtor nacional. Eu posso comprar esse pneu lá fora, às vezes é um preço muito mais barato. Então, quando eu expando o mercado que está sendo analisado, nós modificamos também a elasticidade. Então, um mercado mais amplo é igual a mais elasticidade. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim, sim. Beleza? E, por fim, quando a gente está falando de elasticidade, até agora eu dei o exemplo da elasticidade da demanda porque é mais fácil para a gente poder assimilar. Porém, tudo que eu falei para vocês tem a ver também com a elasticidade da oferta, né? Só que os fatores que modificam a oferta, eles são um pouco diferentes, né? Então, os fatores o que significa elasticidade da oferta? Até agora, tudo eu falei de demanda, né? Agora eu vou falar sobre a questão da oferta, de uma maneira mais breve. Então, imaginem que há um preço de R$ 50 a unidade, nós temos 100 unidades sendo oferecidas naquele mercado. Agora imaginem que esse preço ele aumentou para R$ 70, ok? Ele aumentou para R$ 70. Aqui houve uma variação da magnitude de, 40%. 40%, ok? E vamos imaginar que a quantidade ofertada passou para 120, ou seja, 20% de variação na quantidade ofertada. Isso mostra uma oferta inelástica, porque o conceito é o mesmo. A magnitude de variação da quantidade, a magnitude de variação na quantidade ofertada, quando ela é inferior à magnitude de preço, nós temos uma oferta inelástica. Quando a magnitude é maior, nós temos uma oferta elástica, ok? Então, quando o preço ele varia pouco, vamos lá, de 50 para 60, houve uma variação aqui de 10% no preço, e aí nós temos a quantidade. Uma quantidade de 100 passou aqui para 120. Então, nós tivemos 20% de variação na quantidade ofertada. Nesse caso, é elástico. Tá? O conceito é idêntico. O que vai mudar é que num caso, a gente está falando de elasticidade da demanda, e em outro caso, a gente está falando de elasticidade da oferta. Tá? Nesse caso específico, os fatores que normalmente influenciam essa elasticidade da oferta têm justamente a ver com o preço dos insumos, quer dizer, o custo de produção, o preço dos insumos, os fatores que determinam, né, a elasticidade, preço dos insumos, a capacidade de produção, que tem a ver com tecnologia, né, para produzir, então a capacidade de produção, porque às vezes o preço está subindo muito, mas produzir aquele bem é muito difícil. E aí o mercado não consegue subir a oferta na magnitude que o preço está subindo. Então a capacidade de produção, que tem a ver com a tecnologia que é empregada, né? O horizonte de tempo,
Porque vamos supor que o preço tenha subido bastante, mas a quantidade ofertada não subiu tanto. Isso pode ser verdade para, às vezes, um mês seguinte, mas daqui a um ano, os produtores podem adaptar a sua linha de produção e conseguir produzir mais. Então, da mesma forma que a demanda, a oferta, o horizonte de tempo também tem uma influência significativa, tá? Pode ser que um bem ele seja inelástico em termos de oferta no curto prazo, mas ele pode ser inelástico no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a ser mais elástico, tá? E, além disso, a delimitação do mercado. Se a gente puder trazer delimitação do mercado. Se a gente puder considerar um mercado mais amplo, essa elasticidade da oferta, ela também tende a ser maior, ok? Então, nós temos esses dois fatores que são comuns, né? Tanto a demanda quanto a oferta, ok? Pessoal, tranquilo realmente esse conteúdo para vocês? Vocês acham que se nesse final de aula vocês estão com um bom entendimento sobre esse conteúdo? Estou adorando a participação de vocês hoje, vocês estão falando muito. Antônio, fala para mim aí o que ficou confuso aí, para poder explicar. Fala para mim mais especificamente o que não ficou tão claro. Preferia até puxa o microfone aí, que eu acho que fica mais fácil, cara, explicar. Tá, eu vou fazer assim como na demanda. A gente tem alguns minutinhos aí. Eu vou fazer sobre a oferta. A oferta, alguém falou, a oferta é mais difícil. É porque normalmente a maioria das nossas decisões econômicas, nós estamos do lado da demanda, né? Nós normalmente não estamos do lado da oferta. Então, de fato, é muito mais fácil para a gente assimilar esse raciocínio pelo lado da demanda, porque a maioria das nossas decisões são, né, com essa ótica, né, do consumidor. Mas acho que uma chave é você tentar imaginar, enquanto vendedor, o que você faria, né? Ou, diante da situação, imagina que você está com o interesse, né, de vender mais, tentar se colocar nessa posição, eu acho que é sempre a melhor maneira. Imaginar uma situação concreta de uma negociação, uma situação fática concreta, eu acho que ajuda na compreensão, tá? Mas vou falar novamente a questão da oferta, tá? Da mesma forma que nós falamos sobre elasticidade da demanda, e aí a maioria de vocês, pelo menos todo mundo que se manifestou, disse que conseguiu entender bem esse conceito de elasticidade, nós temos a mesma coisa em relação à oferta, tá? Então imaginem que nós temos um determinado bem ou serviço cujo preço, a gente observa o seguinte: o preço era R$100, ok? E aí esse preço passa para 150, ok? Vamos imaginar do lado da oferta, então se coloca no lado do vendedor. Se você tem um preço de um produto que você vende, que era R$100 e foi para 150, você quer vender mais ou menos? Você quer vender mais, porque o preço está mais atrativo. Então imagina que você é um vendedor de caneta, que a caneta custa R$100. Agora, por mudanças no mercado, as pessoas estão negociando caneta 150. Você vendia 100, agora está tendo a oportunidade de vender 150. Você vai aumentar o seu estoque de caneta para vender ou você vai diminuir? Você vai aumentar, porque você quer vender mais caneta para aproveitar esse aumento de preço, tá? Então esse é o primeiro ponto para a gente gravar a ótica da oferta. Se o preço de um bem ele sobe, nós queremos ofertar mais, ok? Então esse é o primeiro passo, para a gente nunca esquecer o lado da oferta, é entender esse raciocínio. Quando o preço sobe, eu quero colocar mais bens à disposição do mercado para eu vender mais, ok? Então vamos imaginar que a um preço de R$100, você
conseguia colocar à disposição 100 unidades. Agora que o preço foi para 150, você consegue colocar 120, ok? Aumentou, beleza, está correto. Mas olha a magnitude dessa mudança. O preço subiu 50%. Então, o preço subiu 50%. Só que a sua quantidade ofertada subiu só 20% na quantidade ofertada. Ou seja, a magnitude de variação no preço, ela foi bem superior à magnitude da quantidade que você ofertou ao mercado. Isso significa que aqui a sua oferta ela é inelástica. Por quê? A magnitude de alteração na quantidade ofertada foi inferior à variação da magnitude. A magnitude de variação. Magnitude da variação. Estou viajando. Ih, besteira. A magnitude da variação de preço. Ok? Pessoal, a oferta ela é sempre o inverso da demanda. Na demanda, o preço sobe, você quer consumir menos. Ok? Quando o preço sobe muito e você não consegue consumir muito menos, você chama de inelástico, porque você espera que um preço mais alto cause uma queda na demanda. Na oferta é o contrário, você espera que um preço mais alto traga mais oferta. Se o preço sobe muito e a oferta não acompanha, a quantidade ofertada não acompanha, significa que a oferta é inelástica, porque os produtores não têm capacidade de aumentar aquela oferta mediante, numa magnitude grande, a partir da variação de preço. Então, eu tive 50% de variação no preço, mas só 20% da quantidade ofertada. Então, nesse caso, a oferta é inelástica. Normalmente, por que a oferta é inelástica? Porque o preço do insumo pode ser alto, porque a tecnologia de produção às vezes não é fácil, você não consegue produzir numa escala tão grande quanto a variação de preço. Por outro lado, se a gente estiver falando de um produto que possua um bem ou serviço cujo preço, um bem ou serviço cujo preço seja de R$100, e aí ele passa para 120. A quantidade ofertada era 100 e agora passa a 150, ou seja, aqui eu tive uma magnitude de 20%, enquanto aqui eu tive uma magnitude de 50%. Nesse caso, a oferta ela é elástica. Porque a magnitude de variação na quantidade ofertada é superior à magnitude de variação de preço. Então, um pequeno aumento no preço causa uma grande modificação na quantidade ofertada. Entendeu? É o raciocínio inverso da demanda, mas com a mesma ideia.
uma determinada variação, a gente vai olhar a magnitude de variação, eu vou olhar para a magnitude de variação de quantidade. O preço variou, como é que a quantidade se comportou? Só que pela ótica da oferta, que é o inverso da demanda. Quando o preço sobe, eu quero consumir menos. Quando o preço sobe muito e eu consumo um pouco menos, a gente chama de inelástica. Na ótica da oferta é o contrário. Quando o preço sobe muito e a quantidade ofertada sobe pouco, nós chamamos a oferta de inelástica. Entendeu? Então, mas o raciocínio, ele é idêntico para avaliar a questão de elasticidade, que é a magnitude de variação e a resposta, a magnitude de variação do preço e a resposta na quantidade. Ok? Esse tema, ele de fato, como eu falei logo no início da aula, ele é um pouco confuso, tá? Ele não é um tema tão fácil, né? Ele não é um tema tão fácil. Por isso que é importante, mais importante ainda, essa revisão do conteúdo, tá? E olhar o material de apoio que eu vou mandar para vocês. Ok? Antônio, Ângela, Ana Carolina, ficou mais fácil com esse exemplo que eu dei agora, para o entendimento? Beleza. Um ponto, pessoal, é o seguinte. Se vocês não revisarem essa matéria, eu posso garantir que ela vai embolar da próxima vez. Se você não revisei essa semana, vou ler daqui a 2 semanas, 3 semanas, vou ler para a prova. Eu posso garantir para vocês que vai embolar, tá? Porque elasticidade, apesar de a partir do momento que você entende bem, você consegue capturar tudo, mas prega umas peças na gente, tá? E é conteúdo de prova, sem dúvida. Sem dúvida vai ter questão de prova sobre elasticidade, tá? Então, minha sugestão é, vejam novamente a aula ou assistam o material que eu encaminhar para vocês, leiam o conteúdo de apoio para não ficar tão solto, assim, tão perdido, né? Esse conteúdo para vocês, porque de fato ele é um pouco árido, tá? Ele é um pouco diferente e a gente acaba confundindo um pouco se a gente não assimilar bem, tá bom? Pessoal, eu até já tirei o print da presença de vocês. Queria saber se vocês estão com alguma dúvida mais que eu possa tirar em sala, alguma coisa que seja pertinente a gente falar agora. Se estiver tudo ok, ninguém tiver uma dúvida para a gente tratar agora, a princípio a aula está terminada, vocês estão liberados, desejando sempre saúde para vocês e para a família. Beleza? Ô, professor, até tirar um momento para falar uma situação aqui. Claro. É que acredito que a sua aula, dentre todas, que estão presencialmente, é a única que acaba tendo um ou quase nenhum aluno, certo? A gente estava discutindo isso, né, eu com alguns colegas, que inclusive é uma aula que a gente quer muito ir presencialmente, porque online a gente já gosta bastante da aula, presencialmente vamos gostar mais ainda. Só que a aula anterior à sua é de Maria Amélia, que é totalmente online, e a gente tem que correr para casa para assistir a aula. Aí fica complicado a gente correr para ir para a faculdade, acaba sendo esse ponto. Mas tem uma quantidade legal de alunos indo presencialmente quando dá para ir nas aulas, entendeu? Entendi. Até esse ponto. Não, eu entendo a questão dos incentivos, né? A gente estava falando até na aula, acho que foi na primeira aula, segunda aula, sei lá. Não faz muito sentido realmente, vocês não vão ser penalizados pelo menos imediatamente, né? Assim, acho que tem pouco prejuízo até de entendimento. A gente está fazendo online. Eu gostaria, sem dúvida, que quem tivesse essa interação pessoal, eu pessoalmente gosto muito da sala de aula, de interagir, eu acho que a aula fica muito mais rica, tá? Agradeço até a manifestação, Flávio, mas eu entendo totalmente, tá, cara? Realmente, se eu fosse aluno também não faria muito sentido, né? Eu vim para uma aula que tá meio um pouco solta, ou sair correndo para assistir uma outra aula, enfim, eu entendo, tá? Vamos ver se no nosso encontro, eu espero que a gente se encontre no terceiro período, né? Aí, porra, se não tiver passado essa pandemia, também é brincadeira, né? A gente vai ter a oportunidade de interagir em sala de aula, mas podem ficar à vontade, eu entendo, tá? Essa questão, até pelo fato da aula anterior ser uma aula que vocês têm que assistir online. Qualquer coisa a gente marca um dia para dar um perdido na professora e vai para a aula. Coitado da professora Mariana. Foi minha professora também, quando eu fui aluno.
Não faz isso não. Mas a gente pode combinar, às vezes, uma última aula, alguma coisa assim, sem dúvida. Dá pra gente pensar assim, vai ser um prazer para mim. Mas tá Valeu, show, professor. Abração. obrigado. Boa semana para vocês aí. Valeu. Valeu.